Histórias do futebol. Texto do jornalista e radialista Machado Neto para o Jornal Diário do Paraná. Domingo, 26 de novembro de 1967. Colaboração de João Carlos Amódio. Poucos são os jogadores que deixam um nome gravado, como aconteceu com o de Hermógenes, arqueiro que pertenceu ao Palestra Itália de Curitiba e que é ainda hoje considerado como um dos maiores guarda-valas que o futebol paranaense já conheceu. Homem realizado, de fala calma e ainda conservando a elegância que é característica dos arqueiros, fomos encontrá-lo na Associação Paranaense dos Criadores Bovinos, onde desempenha sua atividade. Para entrar no assunto, não foi difícil, pois o futebol é realmente esporte que empolga. Comecei menino no futebol, respondeu-nos Hermógenes Bartolomei a nossa primeira pergunta, pois desde cedo sentia atração pelo futebol, principalmente após o feito do Brasil no Sul-Americano, quando muitos garotos de minha época resolveram praticar o futebol. Comecei com 14 anos de idade, nos idos de 1919, atuando pelo quadro infantil do Internacional, de Aníbal Requião, do Velho Guimarães, do Bimba, de Clarito, do Murilo e tantos outros. Fiquei lá até o dia que achei que não tinha mais lugar para mim no Internacional, pois me julgava bom de bola. Passei então para a Universal, da Liga Paranaense, e consegui ser campeão em 1920. No ano seguinte foi fundado o Palestra Itália e fui convidado para integrar sua equipe. Ingressei no Clube Esmeraldino e de lá não saí até que abandonei o futebol em 1928, quando resolvi casar. Neste período, sempre fui titular no Palestra. Quanto tempo jogou na seleção paranaense? No meu primeiro ano de Palestra, já fui titular do selecionado paranaense, e isto quando contava com apenas 16 anos e 6 meses de idade. Daí para frente, sempre fui o arqueiro até abandonar o futebol. Por sinal, muitas vezes fiquei abismado. Como eu era o titular vendo um romano jogar, que sem dúvida alguma foi um extraordinário guarda-metas. Minha estreia na seleção foi contra os chamados bárbaros sul-americanos, como Fred Resch, Bianco, Neto e tantos outros cobras da época que trouxeram para o Brasil o cobiçado título. E a diferença do futebol de sua época para o atual? A diferença é pequena. Notou-se mais nas regras de futebol, pois na minha época era mais difícil para os avantes chegarem na meta, onde o impedimento era anotado quando o jogador não tivesse 3 atletas contrários à sua frente. O futebol de antigamente era jogado mais no valor individual de cada defensor. Cito, por exemplo, o Britânia, que tinha muito melhor ataque do que defesa, e a base de seu jogo era através da velocidade de um Maximino, do tanque rompedor de área que era Zito, da inteligência de um Joaquim, do individualismo
de um faeco, um dos maiores fintadores que já conheci. O Atlético tinha como jogador base o Marreco. Aliás, ainda hoje dizem que os clubes perdem ou ganham em função de um jogador, como foi a alegação dos corintianos de que perderam domingo para o Palmeiras porque faltou o jogador Dino. O futebol mudou muito pouco naquela época para a atual. Perguntado sobre os arqueiros que conheceu e quais os que poderia apontar como os melhores, respondeu: o futebol de minha época era quase que um privilégio do Britânia. Foi então que o Palestra foi fundado e procurei trazer valores de São Paulo para fazer frente ao Tigre. Assim, apareceu um jovem em Curitiba e que aqui foi projetado, o Rato, hoje treinador do Corinthians Paulista. Foi nesta época que começaram a aparecer os jovens craques: Cito Romano, Taércio, Alberto e o Caju como os melhores da posição. Era difícil jogar no arco na sua época? Muito difícil. E a dificuldade era justamente porque naquela época o futebol começava quando o arqueiro pegava a bola e hoje o futebol termina nas suas mãos. Quando nós, arqueiros, defendíamos uma bola, tínhamos que nos desfazer rápido da mesma porque vinham todos para cima e então éramos carregados, pisados, esmagados e não havia falta. Alguma contusão grave? Felizmente poucas, porém uma considero como a mais grave e foi justamente contra a seleção de São Paulo, quando a nossa defesa facilitou e o avante Tatu entrou com todas as possibilidades de marcar. Ao adiantar um pouco a bola, me atirei e defendi. O Tatu não perdoou, chutou bola e eu junto com ela. Tive sérios problemas. O futebol também deixa fatos pitorescos gravados. Lembro de um, principalmente em face da situação em que fiquei. Quando eu defendi a seleção paranaense diante dos cariocas, num jogo realizado no campo do Fluminense, houve um lance na minha área e saí para a defesa. Peguei a bola, mas os cariocas vieram e me puxaram tanto que Candiota e Nuno arrancaram o meu calção. Fiquei no campo desprevenido, com todo mundo me olhando. Outra passagem que recordo com satisfação foi a época em que, no Palestra, eu fui jogador, capitão da equipe e presidente do clube. Naquela época, o futebol exigia alguns sacrifícios. Finalizando a nossa rápida entrevista com Hermógenes Bartolomei, pedimos-lhe que formasse uma seleção em que atuou até a presente. Boa seleção pode ser formada. É verdade que depois que parei, fiquei um bom período sem ver futebol, pois fui cuidar da minha vida, mas mesmo assim posso formar um grande 11, onde não pode faltar Ninho, que ficou em Curitiba, e o Brasil perdeu um grande jogador de seleção, pois era maravilhoso vê-lo em ação. Calmo e elegante, parecia um bailarino jogando futebol. Aliás, naquela época em que fugíamos de casa para jogar futebol, escondido dos pais que não queriam saber de bola, víamos atletas com amor ao quadro que defendiam. Daí a certeza de que eram melhores do que os de hoje, já que o profissionalismo tirou um pouco do brilho do futebol. Dificilmente vemos, nos encontros atuais, jogadores entrarem em bolas divididas. Mas vamos à seleção paranaense de todos os tempos.
Caju, Pisato, Fedato, Andretta, Dula e Ninho, Laudelino, Marreco, Gabardinho, Joaquim e Patesco. Hermógenes Bartolomei defendeu o Palestra Itália e foi um dos bons arqueiros do futebol paranaense. Sua passagem no Clube Esmeraldino foi complementada sempre pela seleção paranaense, onde foi titular absoluto de sua época. Começou cedo sua vida no futebol paranaense, pois com 16 anos já era titular da seleção do Paraná. E em sua estreia enfrentou a seleção de São Paulo. Anísio Hermógenes Bartolomei, nascido em 25 de dezembro de 1903, em Jacutinga, Minas Gerais. Faleceu em 1968, no estado de São Paulo. Foi o irmão mais velho da mãe de João Carlos Amódio, nosso colaborador.